Mais uma vitória incontestável do Fluminense. É isso, a gente abre falando isso. Você pode até pensar bem assim, pô, Gabriel, o Fluminense não goleou o São Paulo, o Fluminense não detonou o São Paulo e massacrou e fez um primeiro tempo avassalador, o Fluminense não botou uma diferença, né, de gols. Mas o Fluminense, como disse o Mano Menezes na coletiva, o Fluminense parece que estava preparado, era um time que estava preparado para qualquer cenário do jogo. E são esses times que a gente tem que buscar, principalmente para um time para sair da parte de baixo da tabela. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, estou aqui do Maracanã. Após a partida entre Fluminense e São Paulo, vitória por 2-0, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sai da zona de rebaixamento, a gente tinha voltado com o empate do Corinthians contra o Flamengo mais cedo, mas que a gente iniciou a rodada sem estar nela. Então é um sair meio que, né, sem nunca ter estado lá, pelo menos não nessa rodada. A gente se confirma fora do Z4, não tem nada garantido ainda, temos 27 pontos, ainda somos o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda somos 16º, não tem nada que a gente possa soltar fogos e comemorar que acabou. Não, ainda faltam pra gente, né, 14 jogos do campeonato, é muito jogo, é mais da metade do que a gente já jogou, então vamos com calma. Por outro lado, quando a gente olha a classificação de retorno, quando a gente olha a classificação dos últimos jogos, quando a gente olha o período do Mano Menezes assumindo o Fluminense, o desempenho com o Thiago Silva, é inegável o fato de que a gente tem hoje um desempenho e uma quantidade, uma possibilidade muito positiva. Saindo aqui porque a galera tá falando alto ali para não atrapalhar eles também. Uma possibilidade muito grande, um cenário muito bom de que o Fluminense vá, sim, escapar da zona de rebaixamento. O Fluminense hoje, é um time que joga e enfrenta qualquer time da tabela do Campeonato Brasileiro. Quem assistiu meu pré-jogo sabia que eu ia falar isso daqui em Casa de Vitória, porque o Fluminense eliminou o Grêmio da Libertadores, que era um time em ascensão. Não, pode estar de boa, tá de boa. O Fluminense é um time que eliminou um Grêmio em ascensão na Libertadores, jogando fora, conseguindo uma virada, né, aqui no Maracanã depois de perder a ida. O Fluminense é um time que foi enfrentar Palmeiras, enfrentou Bahia, recebeu esses times no Maracanã e ganhou, times da parte alta da tabela. O Fluminense é um time que foi enfrentar um time da parte de baixo da tabela e num dia ruim não perdeu, foi contra o Corinthians. E claro, também o Fluminense é um time que foi visitar o Atlético Mineiro e aproveitou a oportunidade para ganhar deles com um time misto. Ah, Gabriel, mas perdeu pro Vasco. Sim, porque o Fluminense não é o campeão brasileiro. Não vai ser campeão brasileiro. Vai ter debilidades, inclusive não tendo o Thiago Silva naquele jogo. No jogo de hoje, cara, a gente viu um Fluminense extremamente pragmático. O retorno do Marcelo na lateral esquerda parecia que ia dar um brilhantismo de um Fluminense ofensivíssimo, e não, o Marcelo foi um lateral. Não é uma crítica, tá? Eu vou explicar a palavra, porque essa palavra normalmente é atrelada a algo negativo. O Marcelo foi um lateral no primeiro tempo burocrático. Aí você vai falar, pô, burocrático é algo ruim. Não necessariamente. Ele cumpriu aquilo que um lateral tinha que cumprir. O Marcelo, se não era um primor na marcação, contava daquele lado com o apoio do Nonato caindo por ali para fechar a marcação com ele e impedir o Wellington Rato. Não jogou no primeiro tempo, não se criou, para falar melhor, ali nas costas do Marcelo. E na frente, ele ajudava na criação. Um lateral burocrático que tem muita qualidade na bola no pé. Então ele ia criar jogadas. E é até com ele que começa a jogada do primeiro gol. Na verdade, começa com o Thiago Silva um pouco mais atrás. Ele participa também do lance num passe de gênio do Ganso. Tinha essa mudança, né? Na lateral esquerda. No meio de campo, Bernal é o nosso novo André. Tá? Durante um tempo ele vai ser o novo André até o momento em que ele for só o Bernal. E conseguiu domar o meio de campo. A gente sentiu falta do André, mas sentiu pouca falta, né? Talvez o principal fator que a gente tenha sentido falta no jogo seja do vigor físico. O Bernal cansou na segunda etapa, o Fluminense teve um pouco mais de dificuldade para sair com a bola. Mas no primeiro tempo, não. O Fluminense soube ter a bola e criar chances. A gente olha, se você for ver os melhores momentos, tem lá no Jornada, inclusive, tá? Com a narração da nossa equipe aqui direto do Maracanã. Você vai perceber que o Fluminense teve chances no primeiro tempo além do gol, mas esbarrava numa dificuldade muito grande específica de um jogador. Cauã Elias. Eu contei no primeiro tempo 8 vezes que o Cauã Elias recebeu um passe de costas para a marcação do Arboleda ou do Sabino, os dois zagueiros de São Paulo. Ele perdeu 7.
Ele não conseguia ganhar. Ele dominava quando ele se adiantava para dominar sem ter o zagueiro colado já nele para dar o bote, ele perdia o tempo e dominava mal. Quando ele dominava tentando jogar o corpo para cima do zagueiro, ele era desarmado. Não estava funcionando. Só que lembra que eu falei que foram 8 e ele perdeu 7. Aquele acertou, ele fez um golaço. E o fato de ter jogadores para todos os cenários de partida, ter formas de jogar para todos os cenários de partidas, inclui também ter um centroavante que era um pouco do que era o Germancano há um tempo atrás. Você pode dar 10 oportunidades, ele vai fazer gol. De algum jeito ele vai dar de fazer gol no jogo. Deu uma oportunidade, ele vai fazer o gol. Deu 10, ele vai fazer o gol também. Cauã Elias ganhou mais uma estrelinha, que é na carreira de centroavante, que é de fazer gols em jogos ruins. Em jogos que ele não tá jogando bem. E isso expandiu um pouco o cenário, né, do Fluminense. Num time que marcou muito o John Arias, né? O São Paulo pegou muito o John Arias para marcação, não deixando o camisa 21 jogar, dificultou a criação do Fluminense, que ficou sobrecarregando Marcelo e Ganso pela esquerda e que não encontrava eco ali nessas tentativas de enfiada de bola para o Cauã Elias. Soube jogar o primeiro tempo e sair vencendo. São Paulo teve uma chance, que foi na única escapada que o Lucas Moura, porque do outro lado tem um time também, que tem jogador de seleção brasileira, fez o drible no Bernal e deixou o Willian em condições de chutar na trave. Foi a única jogada do São Paulo no primeiro tempo. O Fluminense teve outras, né? Teve chute do Serna, teve chute do Marcelo, teve chute do John Arias pra fora também. Acabou tendo alguma outra chance. Não foi um primor esse primeiro tempo, mas saiu ganhando. E volta pro segundo tempo com o São Paulo amassando o Fluminense sem alternativa. A bola longa pro Cauã Elias não funcionava. O Mano Menezes tentou fazer uma mudança que ele explicou na coletiva, e na hora eu tinha até falado isso, ele, pelo visto, eu fiz a leitura ali do que ele tinha falado, que era, ele tava com uma referência que não servia, porque os dois zagueiros de São Paulo detonavam. Ele tirou a referência, botou o Lima para correr entre os zagueiros, dificultar a marcação do São Paulo. E claro, vim buscar mais a bola, desafogar a saída de bola. O Fluminense tinha um Cauã Elias lá na frente, que significava um jogador a menos na saída de bola. São Paulo subia a linha e deixava o Cauã Elias, que não estava num bom dia, tirando o golaço, para tentar essa disputa. Deu errado, né? A mexida do Fluminense não provocou todo aquele volume que talvez o Mano Menezes esperava, mas solucionou parte do problema. Você pega ali dos 15 minutos, que é quando sai a mexida, até mais ou menos os 25, 26 minutos do segundo tempo, o Fluminense não sofre do São Paulo. As poucas chances que se tem são bolas levantadas, que passam direto sem muito drama. O Fluminense volta a jogar efetivamente quando o Keno entra em campo. Ganha mais presença ofensiva, volta a ter uma presença ofensiva, entrando junto com o John Kennedy, que é um cara mais de pivô, mais fortão ali, de peso. O John Kennedy, mais uma vez, entrou talvez uma atuação insípida, dá pra gente falar, né? Sem gosto, uma atuação do John Kennedy, apagado. O brilho vai pro Keno. Nas 3 jogadas que a bola foi pra ponta esquerda, ele definiu uma com um desvio que quase virou gol, ele fez um ótimo drible que não cruzou mal, infelizmente é um pouco do padrão dele, e na outra, recebendo o passe numa triangulação boa do Guga, que já tinha entrado no lugar do Marcelo, que claramente não podia terminar o jogo fisicamente, o Mano fala isso na coletiva também, definiu de perna esquerda, fazendo o Fluminense ganhar por 2-0 do São Paulo. A impressão que dava era que para cada carta que o São Paulo lançava em campo, cada carta que o Zubedia fazia de substituição ou de forma de jogar, ele em um momento muda para 3 zagueiros, recua o Luiz Gustavo, adianta o Rafinha, parecia que o Fluminense tinha exatamente a carta que anulava esse poder do São Paulo. Para sair do Z4 a gente vai precisar disso. A gente não é protagonista do campeonato. A gente não é o time que joga amassando os adversários. Então, obviamente, a gente vai precisar de alternativas para travar os adversários e depois definir as partidas. O Fluminense ganha um 2-0 numa vitória com as mãos do Mano Menezes. É bem isso. Até onde esse Fluminense pode chegar? A gente não viu o teto do Fluminense ainda. O teto do Fluminense hoje é físico. O teto hoje do Fluminense é físico. Fisicamente, esse time aguenta até onde? O Ganso não aguentou o jogo todo, o John Arias deu sinal de cansaço, o Marcelo pediu para sair, o Serna saiu esgotado, e o Bernal também, em algum momento, teve um comunicado ali com o banco de reservas falando sobre esse esgotamento. O teto hoje do Fluminense é delimitado pela situação física. Técnica e taticamente, esse time ainda vai evoluir. E aí eu repito a pergunta, qual é o teto? A gente não viu ainda. A gente já viu atuações pavorosas desse time como Fortaleza e contra Vasco. Talvez o chão a gente tenha visto. O teto ainda não. E com agora 2 semanas de Mano Menezes tendo tempo para recuperar fisicamente esses jogadores, a gente pode esperar sim algo bem positivo vindo no Campeonato Brasileiro, mesmo a gente sendo 16º e sabendo que a gente olha mais para baixo do que para cima, ainda no Brasileirão, pelo menos respirar aliviado nessas 2 semanas de que a gente está fora do Z4, nas quartas da Libertadores.
E aí, meu amigo, como quem não quer nada, já que a gente vai enfrentar um time mineiro, às vezes quietinho e tal, abocanhar uma taça no final da temporada com a Libertadores. Mesmo se isso não acontecer, esse time tem demonstrado alternativas suficientes para poder dizer que uma oitava, nona vaga ali de competição internacional não é nenhum absurdo da gente chegar nessa briga, não. Mas vamos com calma, o Fluminense hoje ganhou, se manteve fora da zona de abaixamento, ganhou mais um time da parte alta da tabela, e mais uma vez o Fluminense foi provado e respondeu bem a essa aprovação. Não esquece de deixar um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. Vamos aí subindo cada vez mais esse número de inscritos, mais uma cobertura aqui do Maracanã. Daqui a 2 semanas tem Juventude e Fluminense lá em Caxias do Sul. Tamo junto, muito obrigado pela audiência, até a próxima. Valeu!